Bom sucesso pra você também. O Lucas, a gente já conversou. Como é teu nome? Opa, o meu nome meu Deus. Como é o nome do amigo aqui? Guilherme. Ô, Guilherme, você ficou nervoso? Muito nervoso. Mas não ficou nervoso na prova, não. Respondeu tudinho direitinho. Deu algum branco? Claro, assim, né? Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente tomei conhecimento que Francis Simas, que é uma senhora que já foi do Job, hoje em dia eu creio que ela seja influencer e também venda os conteúdos dela, nesse exato momento tá tendo um verdadeiro embate com o Senhor Saldanha, que é esse rapaz que tá aparecendo aí na tela. Eu conheço ele do dia que ele fez uma participação no Redcast, já faz bastante tempo, e ele é um influenciador que manda a rédea aí pra rapaziada, sem guspe, sem nada. E ele me parece um cara bacana, gente boa e tudo, mas só fazendo uma pequena observação e uma crítica construtiva, eu creio que o Senhor Saldanha, assim como supostamente Beiço Pio e Tiagão Chutes, o Tiagueiras, são conhecidos aí na internet por responder caixinha de pergunta fake, ou seja, aquela que o cara manda pra ele mesmo e finge que foi um seguidor pra ele poder farmar um vídeo. Meu namorado se cisma com um amigo. Primeiro que você não tem que ter amigo homem, pra começar. Diz que vê maldade, mas eu particularmente não vejo maldade nenhuma, porque você se faz de sonsa. Para, está doendo. Seu namorado tá certíssimo e se você ainda não se afastou desse cara aí, meu irmão, é porque você prefere esse cara do que seu namorado e seu namorado tá todo errado ainda continuar com você e acabou a... Não que eu acho que 100% das perguntas que eles respondem são fake, mas tem algumas perguntas que são muito óbvias e, pelo menos na minha opinião, claramente só serve como uma espécie de escada, um gancho, como uma abertura para o criador de conteúdo responder lacrando até as ovas. É exatamente isso que faz Beiço Pio, por exemplo. Essa aí eu não tenho dúvida. Como que os seguidores da Beiço, mesmo conhecendo o conteúdo dela, vão mandar sempre o mesmo tipo de pergunta, que é tipo assim: Beiço Pio, eu tô me relacionando com uma MSOL de 3 filhos de pai diferente, o que você acha? E eu creio que a pessoa que faz isso só pode estar de brincadeira. Mãe solo de 3 filhos, cada um dos pais paga 200 e reclamando, por isso afirmo, homem não presta. Eu acho que pra quem afirma que homem não presta, você até que engravida bastante deles. Não é porque não presta. Como que a pessoa segue a Beiço, sabe do tipo de conteúdo que ela produz e faz esse tipo de pergunta? Ela já respondeu isso milhares de outras vezes. Mas tudo bem, nada de exaltações, inclusive um grande abraço aí pra Beiço e também pra Tiagueiras e pro Senhor Saldanha, que é a pessoa citada no vídeo de hoje. E eu não sei exatamente como essa treta começou, mas Francis Simas, por ter um passado movimentado, job, conteúdo e tudo mais, ela se sente incomodada quando vê alguém dando dicas para os caras procurarem não se relacionar com donzelas que já tiveram esse tipo de ocupação na vida, que é basicamente se relacionar amorosamente por dinheiro, a profissão mais antiga do mundo. E Francis Simas não gostou nada disso. Quem esse sapo boi pensa que é pra vir falar desse jeito? Ela exige explicações. O cara surge do nada dando essas dicas aí que no fundo só incomodou a Simas porque ela já fez essas coisas no passado, só que hoje em dia ela se arrepende amargamente. Segundo ela, não é porque uma pessoa fez job até de ponta cabeça que ela vai ser uma pessoa ruim ou que ela não sirva para relacionamento sério. Calma aí também, poxa. Cada caso é um caso. Certamente a Simas Francis tem as qualidades dela. Já aprontou um pouquinho na vida? Parece que já. Ela costuma usar aquela velha estratégia de dizer que era nova demais e não sabia o que estava fazendo. E essa é uma excelente desculpa. Quero ver o Senhor Saldanha responder isso. Porque quando você fala isso, você pode justificar absolutamente tudo. Eu mesmo, se alguém me perguntasse, eu dei desgosto pra mamãe quando eu era adolescente, eu também me utilizo dessa justificativa de dizer que eu era muito novo e não sabia o que estava fazendo e bola pra frente. Eu nem aprontei tanto assim, senhores. Mamãe é que não tinha suas faculdades mentais em dia. Ela, assim como o Francis Simas, engravidou na adolescência e depois me queria encher meu saco ainda. Mas brincadeiras à parte, hoje em dia eu e mamãe temos um excelente convívio e pelo que eu me lembro, eu só comecei a prestar de verdade a partir do momento que eu deixei de morar na casa dela. Não tem como comparar um rapaz que está recebendo o Saldanha como referência sendo chamado de mestre, que mestre para mim é Jesus. Pelo amor de Deus, né? Chamar de mestre? Como assim, cara? Mestre para mim é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, o cara pergunta para ele, pô, minha mulher tá falando com o ex, o que eu faço? Cara, se um homem de 60 anos não sabe o que fazer, ele é um merda, é um bosta. Porque, pelo amor de Deus. Agora, um garoto que está começando a vida, perguntar isso para ele
Ele vai dar uma resposta lacradora, que é o que ele gosta de fazer, aparecer, chamar atenção e lacrar. E a galera que segue ele, aplaude ele, chama ele de mestre, é tudo garoto, entendeu? São pessoas que nunca tiveram mais relacionamentos ou têm medo das mulheres, porque esse movimento Red Pill tá colocando medo nos homens de se relacionar com as mulheres. Entendi. Tá colocando Acaba que medo. Traz um receio, fala, pensar 2, 3 vezes, opa, peraí. Não, e outra coisa, ele coloca uma maturidade para uma mulher que é nova, e não existe isso. A mulher, ela também precisa de um tempo para amadurecer. Se ele quer passar, que a mulher tem que ter maturidade, de repente não se mostrar demais, como ele fala, pô, uma mulher mais vivida já vai ter isso dentro dela, naturalmente. Eu não tô sendo safado. Entendeu? Agora ele quer colocar isso numa menina que tá começando a vida agora. Palavras duras de Francis Simas. Primeiro deu pra ver ali o lado cristão dela. Ela criticou as pessoas que chamam o Saldanha de mestre, porque mestre é só Jesus. E logo em seguida ela já mandou a braba. Não é razoável ficar cobrando maturidade das donzelas que são jovens ainda. Primeiro a gente precisa esperar. Esse é o grande segredo. Enquanto a jovem inexperiente tá vivendo a sua vida intensamente, cometendo alguns deslizes que é normal de uma pessoa imatura, eventualmente algum leitado e ghost pode vir a ocorrer, porque todo mundo passa por isso. Eu, graças a Deus, até hoje nunca tomei a leitada, mas o ghost eu tomei em todos. E talvez isso tenha acontecido porque eu não soube esperar. Eu quis cometer o erro de me relacionar com pessoas que têm a mesma faixa etária que a minha. E isso não existe, principalmente se você tem ali pelos seus 20 e poucos anos. Geralmente a vida do homem no começo da juventude é um pouco difícil porque ele não tem uma profissão definida na maioria das vezes e também não tem muita experiência profissional em nada, e isso afeta diretamente a vida financeira desse cara. E a donzela de 20 e poucos anos, o que ela tá fazendo da vida? Eu não tenho tanta certeza, mas segundo a tese da Simas Francis, alguma dessas pessoas estão vivendo de uma maneira até meio inconsequente. Claro que isso não é uma regra, tem muita donzela que já tem consciência do que é certo e o que é errado ainda quando é jovem, porque depois que vira braço de merendeira, daí não precisa mais. E isso serve pro homem também. Se o cara deixa pra amadurecer só depois que ele já tá uma mochiba, aí é mais bonito continuar como tava mesmo. Só que nesse caso que a Simas tá falando, eu acho que não é uma coisa muito aconselhável você justificar algumas atitudes bizarras com esse negócio de falar que era muito jovem e não sabia o que estava fazendo. Como eu disse agora há pouco, meus pais também eram adolescentes quando me reproduziram e, resumidamente, não foi bom pra ninguém. Meu pai tendo que pagar pensão desde os 18 anos e mamãe, pelo fato de ser muito jovem e não sabia o que estava acontecendo, era muito imatura quando eu era criança e suavemente desequilibrada da cabeça. Hoje em dia eu até entendo porque não é nada fácil você ter um filho adolescente. Eu com 16 anos era o auge do Play 1 e nessa fase eu vivia hibernado no quarto jogando como se não houvesse amanhã. Não tinha a menor responsabilidade sobre nada, mas eu acho que é necessário você ter responsabilidade desde quando você é jovem. E nessa parte de relacionamento, para as madames é muito mais fácil pelo fato que quando elas têm 20 e poucos anos, elas estão ali no auge da beleza e tudo mais, e ela tem uma grande oferta de relacionamento, inclusive de homens bem-sucedidos. Agora os caras de 20 e poucos anos, a maioria de nós não passa de um abestado médio, assalariado, e isso quando o cara consegue emprego. Dependendo do lugar, nem isso o cara tem. Então eu acho que não é dificultoso para uma donzela se valer desse fato quando ela é jovem e bonita, ter vários relacionamentos. E não é justo com um cara de 20 e poucos anos que tem que esperar essa donzela ter algumas experiências frustradas na vida dela, para que só depois, pelo menos na maioria das vezes, ali pelos 30, 35, 40 anos, somente nessa fase é que muitas estão prontas para relacionamento sério. E aí não precisa mais. O que pode acontecer é que a donzela que chega nessa fase, 40 e poucos anos, se ela não conseguiu ter um relacionamento sério com um cara na mesma faixa etária dele, e ela querer exigir demais um cara que já esteja bem financeiramente, o cara que tá bem financeiramente vai preferir uma mais jovem também, só de raiva. Mas brincadeiras à parte, um grande abraço aí pra Francis Simas. Ela já fez uma cena até com o próprio genro, eu fiz um vídeo disso na época. Ou seja, a Francis é uma pessoa família e eu acho que isso aí foi recentemente. Ou seja, a Francis também demorou um pouquinho pra amadurecer. Eu não sei se ela se arrepende de ter contracenado com o genro, mas talvez não, porque tudo foi gravado com muito profissionalismo. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa treta entre Francis Simas e Sr. Saldanha. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas
Teta Junior Edson Little Pistol, ex-profissional do job e produtora de conteúdo, que se incomodou com o influenciador que manda caixinha de pergunta fake pra ele mesmo, desbeiçado, o bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!